Boa tarde, colegas. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês agora, porque nós vamos ter que voltar no tempo. Nós estamos, desde hoje de manhã, quando começou esse evento, falando de PJE, planejamento estratégico, treinamento em PJE, tudo coisas futurísticas, coisas modernas, e eu vou ter que falar agora do passado, do processo físico, de processos que estão nos arquivos, papel, quem não lembra mais, interessante, é um retorno ao passado. Mas, muito interessante que esse retorno ao passado, eu trabalho hoje com o passado, meu serviço hoje é trabalhar com o passado. Por quê? Eu trabalho no TRT da 4ª Região Rio Grande do Sul, com precatórios. E lá no Rio Grande do Sul nós temos o estado que não pagava 20 anos de precatórios, então tem bilhões lá em dívida. Eu trabalho lá com processos arquivados com dívida, no juiz de execução, e que eu vou passar um pouco dessa nossa experiência para vocês. Então eu trabalho com o passado, na realidade, mas para integrá-lo ao presente, para tentar recuperar não só valores desses processos, o pagamento da dívida trabalhista, mas recuperar a cidadania daqueles reclamantes que ficaram esquecidos no tempo. O objetivo desse nosso projeto, quando nós começamos a trabalhar com ele, vocês estão vendo, a resolução das execuções em processos arquivados provisoriamente. No Rio Grande do Sul nós tínhamos até 2005 em torno, que diminuiu esse número agora, em torno de 102 mil processos arquivados com dívida. Esses 102 mil processos até 2005, eles estavam em um depósito com 2 milhões de processos. Vocês imaginem um ginásio de futebol com 50, 60 prateleiras de 15 metros de altura, com todos os processos. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar, que eu conversei com o diretor-geral do Tribunal, Luiz Fernandes, mas está no arquivo, vão lá, pegamos um por um e vamos trabalhar. Aí alguém disse, não, vamos lá dar uma olhada. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês do que era. Não tinha a menor possibilidade de trabalhar. E esse trabalho isso foi possível porque nós tivemos que dar cumprimento às determinações do CSJT, do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, para possibilitar a expedição da certidão negativa de débito trabalhista. E aí nós tivemos que mexer com esses processos. Primeiro nós fizemos, como todos os tribunais, o trabalho com aqueles processos que estavam em execução em andamento, que as varas fizeram. Nosso tribunal foi um dos primeiros a começar e a terminar esse trabalho. E depois tivemos que, a contínuo, pegar os processos que estavam arquivados com dívida. Então, veja, foi a determinação da inclusão dos devedores no BNDET, de acordo com a Lei 12.440, e em curto espaço de tempo. E também utilizamos esse projeto para tentar a resolução das pendências encontradas para garantir a efetividade da prestação judicial. Traduzindo, tentar organizar o nosso depósito, pegar os processos que tinham algumas pendências e tentar, o principal, cobrar essas dívidas. Falta a mão aqui. Bom, o que nós criamos? Nós criamos um grupo de trabalho do BNDET. Esse grupo era um grupo multidisciplinar, tinha pessoas, direção geral do tribunal, presidência, corregedoria, juízes, servidores dos recursos humanos, informática principalmente, servidores das varas e servidores dos arquivos. Esse grupo inicial, ele organizou os trabalhos, porque como era um número muito grande de processos, nós tínhamos que ter uma certa organização. Então nós criamos primeiras orientações de como trabalhar com esse processo. Nós já tínhamos uma orientação de quais os processos seriam lançados no banco, porque os processos que a execução estava em andamento, nós já tínhamos feito o trabalho. Mas tínhamos que trabalhar também com aqueles processos mais antigos. Pessoal, nós trabalhávamos lá com processos, só vocês terem uma ideia, processo arquivado de 65, 63, que era uma maravilha. Eu assim, quem tiver um dia a possibilidade de quiser ir no Rio Grande do Sul, eu tenho alguns lá. São 3 pedidos, 4 pedidos, é uma maravilha. Processos fininhos, aquilo ali é o sonho de consumo para trabalhar, porque eram questões mais singelas, mais simples, nessa complexidade que nós temos hoje. Então nós tivemos que organizar como fazer isso aí. Então essa organização foi feita por esse grupo de trabalho. O mutirão, o que nós tivemos que fazer? 105, 102 mil processos. A gente organizou um mutirão, digamos assim, de forma bem espontânea e livre, cada vara cedeu um servidor, na época foram 90 servidores, mais ou menos, por 30 dias, 30 de cada vez. Nós montamos uma estrutura, com 4 equipes de trabalho, na realidade foram 4 equipes, sob a coordenação de um diretor de secretaria, que hoje é a nossa diretora de planejamento estratégico, sumiu, está lá escondida,
né, que organizou a parte física do trabalho e intelectual de como é que nós trabalhamos com aquilo. E nós tivemos que revisar e incluir, né, os processos arquivados até o ano 2005 no Banco Nacional de Devedores. Tá? No depósito do tribunal, tinha uma equipe de apoio que trabalhava no depósito, em torno de umas 10 ou 12 pessoas que nos ajudaram. Por quê, pessoal? Esses processos estavam todos guardados em lotes. Nós tivemos que separá-lo dos 2 milhões de processos. Vocês imaginem, as prateleiras são super altas, tem um espaço de 1 metro que passa uma plataforma elevatória, que tem que entrar, subir, pegar o lote, abrir, tirar o processo, fechar o lote. Então, a dificuldade de fazer tudo isso aí, por isso várias pessoas trabalharam nessa equipe. E esse trabalho foi de março a julho de 2012. Tá? Lembrem, 2 milhões de processos, mexemos para pegar os 102 mil para fazer o trabalho. O que fez a equipe de mutirão, aquelas equipes de 30 pessoas? Eles analisavam os processos, né? Verificar os requisitos, se tinha um título executivo. Alguém vai dizer, mas como assim se tinha um título executivo? Não, às vezes não tinha um título executivo. O processo estava arquivado, não era com dívida, era uma pendência, foi esquecido e foi para o arquivo. Não tinha audiência, esqueceram de fazer audiência porque alguém não forneceu o endereço da parte. Lembre que há 30 anos atrás nós não tínhamos Bacen, não tínhamos Renajude, não tinha Infojude, não tinha nada. Então o juiz tentava citar, não conseguia, a parte tinha que fornecer o endereço, não fornecia, arquivava com dívida. E isso também na fase de conhecimento. Fazia audiência, a parte não tinha o endereço, dava prazo, 30, 60, 90 dias, e arquivava com pendência. E isso foi ficando e estava no meio desses processos todos. Bom, quando a gente pegava esse processo, fazia análise, ver se tinha dívida, dava para inscrever, tinha que ter também o CPF, o CNPJ do devedor, para possibilitar essa inscrição, nós fazíamos a inscrição no BNDT. Esse despacho, foi feito um modelo, vários modelos de despacho, a gente analisou as possibilidades, criamos os modelos, os servidores analisavam os processos, né, que eram revisados pela diretora, e mais um outro servidor que ele auxiliava, e depois os juízes assinavam remotamente. Né? Aí alguém vai dizer, tá, mas assinavam sem ler? Não, a gente lia o teor do despacho, as situações eram semelhantes, eram 3 ou 4 situações. A gente lia o teor do despacho, fazia uma auditoria pelo sistema vendo o nome da parte, né? Se é uma parte, por exemplo, se um Banco do Brasil não poderia estar ali como devedor, algum problema hoje, separava e cobrava direto. E aí é a questão que a gente foi evoluindo o trabalho, né? Era informal, eu cansei de ligar para empresas, olha aqui, vocês têm uma dívida aqui de R$50, vocês têm uma comprovação de recolhimento do INSS que não era feita. E se fazia, se arquivava em definitivo o processo. E isso até esses atos, essas atitudes que levaram ao próximo passo do projeto que eu vou mostrar depois para vocês. Então, e além disso, toda semana eu ia no depósito, que era um outro setor separado do tribunal, e fazia uma auditoria assim por número, pegava alguns processos lá e olhava o processo para ver se o despacho estava de acordo. Aí 99,9% dos processos estavam de acordo, os despachos estavam corretamente. Isso eu fui ajudado por 2 colegas juízes também. O que nós temos aqui? Isso ali, aquela foto ali, é o arquivo. Depósito, na realidade. Aqui que entra o carrinho, aqui estão os lotes de processo, carrinho entra aqui, e aqui os lotes de processo. Isso aqui vai até o teto. Só vendo para quê? Falando, a gente não tem ideia. E ali foi, lá no depósito, a gente fez 3 salas, né, para os servidores trabalharem com esses depósitos, com os processos, né, computadores, analisando, tem gente de máscara, porque, pessoal, 30 anos de papel estocado. Um lugar extremamente salubre, difícil de trabalhar. E aquilo que eu disse, só indo lá para ver. Num primeiro momento, a nossa ideia era uma completamente diferente, a gente acabou mudando em função disso. Mas o que interessa, os resultados. 102 mil processos foram revisados, incluímos no banco 62 mil processos. Por quê? Porque só esses eu tinha uma execução realmente pronta para ser incluída no banco e tinha os dados, CNPJ, CPF da empresa. Capacitamos, que é uma das coisas fundamentais, nós capacitamos um servidor de cada vara trabalhando com o BNDT. Hoje nós não temos problemas na 4ª Região de dúvida o que é o BNDT, como é que faz, como é que não faz, porque todos eles trabalharam lá e foram capacitados na prática. A colega, acho que foi da Bahia, comentou aqui do PJ, eu trabalhar na prática, aqui foi capacitação na prática. Em vez de uma aula na escola judicial, não, cada servidor de vara esteve lá trabalhando com orientação técnica de como fazer.
E passamos também, que é um outro ponto fundamental que levou ao próximo passo, a ter um diagnóstico do nosso arquivo provisório. O que tipo de processo nós tínhamos lá e o que poderíamos fazer com eles. E isso levou aos desdobramentos desse trabalho, que nós terminamos e começamos a fazer um trabalho, além do que nós já tínhamos feito, né, em decorrência de tudo aquilo que a gente viu que estava acontecendo. Nós tínhamos já no tribunal um juiz auxiliar de conciliação em precatórios. Foi criado um juiz auxiliar de execução, também, e eu respondo por ele também, junto com outro colega, para dar continuidade a esse trabalho do arquivo provisório. E aí a gente estabeleceu algumas ações, né, que a gente acompanha. Primeiro, vou voltar aqui. Nesses processos que nós incluímos do banco, 62 mil processos, nós começamos a trabalhar na cobrança e na dispensa de custas em valores baixos, contribuição previdenciária em valor baixo. Tem uma súmula do TST 187, quando nas mudanças da moeda, o valor não tinha mais expressão monetária nenhuma. Então, isso tudo nós dispensamos e arquivamos sem dívida. Isso foi em torno de, hoje está em torno de 7 mil processos. Também tinha erros de lançamento, o processo não tinha dívida, não tinha nada, estava errado, se corrigiu. Isso é uma minoria, uma quantidade muito pequena dos processos. E tinha processos que tinham uma pendência de uma devolução da carteira de trabalho, tá? De dinheiro nos autos que não foi encontrado o reclamante na época, o advogado, ou o valor de depósito recursal que a parte não foi buscar e que na triagem, antes do arquivamento, alguém não se deu conta, repassou por isso, não viu. Então, nós mexemos com esse processo e desses 69 mil, né, 4.200 foram arquivados em definitivo, sem dívida. Nós temos hoje, em termos de 62 mil processos em análise para reunião de execuções. O que a gente quer fazer? Que é um dos próximos passos, que nós já começamos, inclusive. Nós vamos reunir por reclamada. A que tiver maior quantidade de processos, 100, 200 processos, 50, nós reunimos e as execuções e cobramos. Então, em vez de eu ter o resultado de 1, eu tenho de 100. E isso mas são processos antigos, eu vou mostrar que isso tem resultados fantásticos. Né? Nós também tínhamos, no primeiro momento, 500 processos com valores. Revisamos e pagamos as partes devidas, os valores que estavam nesse processo que tinham esquecido. Né? E sobrou também aí um probleminha, 12.700 processos em estudo para arquivamento definitivo. Por quê? Porque esses processos eles não tinham dívida constituída ainda. Algum procedimento no meio do caminho que falhou, o processo foi abandonado pelas partes, né? E nós tínhamos que analisar para fazer uma revisão desses processos e tentar solucionar essa pendência. Porque lembrem, nesses tempos de PJE, de metas, o processo que ele é arquivado não em definitivo, ele conta lá no IPCJus e puxa para baixo o índice. Né? Então não adianta a gente cobrar 100, 200 mil processos por ano se tiver 100, 200 mil também arquivados com dívida. Então isso nos ajuda também a melhorar os nossos índices, as nossas metas para o CNJ. Sem contar que o principal, né, nos ajuda também a repassar ao reclamante o dinheiro que ele, em tese, deveria ter recebido com a sentença. Em função desse lançamento no Banco Nacional de Devedores, o TST detectou que nós tínhamos 470 processos, 479 processos estavam entre os mais antigos do Brasil, arquivados há mais de 30 anos. E ele determinou que esses processos, o TRT da 4ª Região cobrasse o executado para pagar o exequente. Nós fomos atrás. Né? Então, vocês vejam ali, aquela época, a corzinha dos processos, vejam que são 3 processos bem fininhos, bem velhinhos. Né? E como é que a gente foi atrás desse processo? Atualizamos a dívida, fizemos o Bacen. Alguma coisa a gente conseguiu pegar no Bacen. Depois o Renajude. Normalmente o Renajude, quando bloqueia lá o licenciamento, é o melhor negócio. 1 ano depois o cara aparece para pagar espontaneamente. Também fizemos, a partir de um primeiro bloqueio, acordo. Mas é um acordo diferente. Eu não chamo a outra parte, o reclamante. O reclamado tem um valor penhorado, bloqueado, e ele liga, eu quero pagar, mas eu não tenho toda a dívida. Quantas vezes você pode pagar? Posso pagar em 5 vezes, em 10 vezes, corrigido. Eu faço a homologação desse pagamento, não seria propriamente um acordo, uma homologação de um parcelamento sem ouvir a parte contrária, porque ela esperou 30 anos, não vai. Recolho o dinheiro junto, corrigido, e pago o reclamante depois. Até me apareceu lá uma inédita que eu fiz isso, né, com 2 processos de uma advogada, paguei corrigido, e ela apresentou impugnação com diferenças. Aí, quem é de lá sabe que depois eu conto o nome.
Aí eu chamei o meu diretor, ele disse, olha aqui, ó, a advogada é tua amiga, tu disse para ela que de jeito nenhum eu vou apreciar isso aqui. Que eu já cobrei o que ela não cobrou em 30 anos, que ela recebe, isso aqui não me enche o saco. Ela desistiu da impugnação e pegou o dinheiro e pagou o reclamante. Isso não tinha cabimento, né? O processo estava lá parado, ninguém ia fazer nada, mas conseguimos. E também, na época, a doutora Cleusa era a corregedora do tribunal, e a doutora Maria Helena, hoje ministra da ST, era a presidente. Ela determinou, a doutora Maria Helena, que eu fosse nas cidades do interior pagar os reclamantes em audiência, e possibilitando que o juiz da unidade pagasse. Quer dizer, o trabalho era feito no tribunal, por essa equipe, um ou dois juízes, e o juiz da comunidade. Então, eu tenho aqui duas. Aqui, por exemplo, a Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Vocês vejam aqui, ó. Essa senhora aqui é uma dívida de mais de 30 anos, e esse senhor também, processo mais de 30 anos. Esse senhor não ia aí na audiência, porque ele achou que era pegadinha quando ligaram para ele. Porque o contato que a gente faz era telefone, e-mail, sinal de fumaça, rádio, o que desse para localizar as pessoas. Porque, vejam, o processo está arquivado há 30 anos, mas o cidadão lá, não sei quantos anos ele tem, mas ele foi lá, foi para tirar a dúvida e recebeu o dinheiro. A gente fez uma audiência, está aqui a ministra Maria Helena, a doutora Cleusa está aqui, aqui está a juíza da comarca, que fez o pagamento, se emocionou na hora, chorou, fez um discurso, registramos em ata, a RBS TV, que é afiliada da Rede Globo, fez uma matéria, entrevistou todo mundo, porque era uma coisa meio sui generis, alguém depois de 30 anos nem imaginava que ia receber os valores. E aqui é uma audiência em Pelotas. Esse cidadão aqui parece galã de novela das 6, sou eu, tá? E aqui são duas filhas de um reclamante que ajuizou a ação em 1964, ela foi arquivada com dívida em 1965. Nós cobramos todo o valor no Bacen, atualizado, só que ele tinha falecido. E aí chegou na audiência, apareceram as duas. Mas aí na hora, né, a gente tenta ser o mais informal possível, mas respeitando pagar quem de direito. Né? Tinha uma filha que não foi. Eram 3 herdeiros. E aí a diretora estava comigo, a minha secretária, disse, mas como é que nós vamos pagar? Deixa comigo. Qual é o nome da sua irmã? Eu fiz 3 alvarás. Dividi o dinheiro em 3, fez 3 alvarás, só poderia, não tinha advogado, até o advogado tinha morrido. Paguei um alvará para cada uma, e elas saíram felizes e faceiras. Um outro processo de Pelotas interessante também, nós pagamos uma dívida atualizada de 65 mil reais, que a gente fez um bloqueio no Bacen e pegamos o dinheiro do reclamado. E aí, obviamente, ele veio com os embargos na execução, alegando pressão intercorrente, julgou, o tribunal manteve, e fomos lá e pagamos. Ele nem apareceu na audiência, foi o cidadão lá também que não estava acreditando. Então, esses são 2 exemplos de vários outros que nós trabalhamos, né, em função do tipo de atividade. Por que a gente inscreveu com uma boa prática? Porque esses processos, eu falei para você, eram 479 os processos mais antigos do Rio Grande do Sul, né, que nós tínhamos no Rio Grande do Sul. Desses 479, nós conseguimos dados para cobrar 220. Então, eu trabalhei com 220 processos. Tá? Desses 220, nós cobramos 80. O que acontece? Quase 50%. As pessoas esquecem que tem dívida e acham que vai ficar por isso mesmo. Então, com esse trabalho, a gente viu que existia a possibilidade de nós buscarmos esses processos no arquivo, analisarmos, fazer a cobrança da dívida, atingir metas do CNJ e, o principal, a meta nossa de fazer justiça. Que fazer justiça, eu sempre disse, não é a sentença maravilhosa, bonita. É a sentença maravilhosa, bonita e cobrar a dívida e pagar quem de direito. E com isso a gente consegue atingir isso. Outra coisa que é fundamental, que a gente já sabe isso, mas depois na prática, o trabalho em equipe. É uma coisa fantástica, tu trabalhar com vários setores do tribunal, presidência, corregedoria, informática, recursos humanos, pessoal do arquivo que ficava... Porque lá é o seguinte, o pessoal do arquivo não é no tribunal. Nós temos um arquivo que é em outro prédio, junto com o memorial, e temos um depósito, que é lá perto do aeroporto, um lugar inóspito, longe, que vocês viram as fotos, é terrível. Aquele pessoal meio que abandonado. Né? É o tipo da coisa que ameaçar um cara, você vai trabalhar no arquivo, aí o cara se endireita na mesma hora. E aí esse pessoal ele foi trazido para o processo, ele passou a fazer parte integrante do tribunal e com uma atividade extremamente importante. Porque aí a gente começou a mexer, ver que, mas isso aqui é o depósito, coisa horrível, tem que melhorar. Até a primeira ideia que a gente teve quando foi trabalhar foi minha, né? Para resolver o problema do arquivo é o pau de fósforo, né? Riscar queimava tudo. Logo depois veio a decisão do STF dizendo que não pode mais incinerar os processos.
E o nosso memorial é muito atuante. Não, esses processos tão antigos a gente tem que analisar. Temos que separar os documentos, ver o que nós vamos fazer com ele. Tem processos históricos, lá eu tenho um que eu separei, está ali para passar para o pessoal do memorial. Ele foi ajuizado em 57 pelo promotor público de uma cidade do interior, num juiz estadual. Que logo depois, quando instalada a vara, passou para o juiz do trabalho, que tentou cobrar e obviamente não conseguiu. Esse processo está lá. Esse morreu todo mundo. Reclamante, reclamado, promotor, o juiz de direito, não tem ninguém vivo. Mas está lá com dívida, a gente está tentando ver o que dá para fazer, antes de mandar ele para o memorial, tentando terminar ele. Então aparece muita coisa interessante. Outra coisa interessante que surgiu daquele trabalho. Os despachos daquela época eram feitos à mão pelos juízes. Uma coisa fantástica, tu vê os despachos são todos, desses embargos de execução, feito à mão, é uma coisa muito interessante. Então, até o nome da prática, Arquivo em Dia, Redescobrindo Valores, é por isso, porque ela atende várias demandas. Tu passa a analisar os teus processos arquivados, tu vê aquela história que tem ali, né? Tu passa, e a gente não tabulou isso, até porque a nossa meta é cobrar esses processos, né? Mas existe também, dá para analisar procedimentos equivocados que se faziam, que melhoraram agora com essas ferramentas, né? E mesmo hoje em dia, algumas coisas que se pode melhorar, a gente faz na análise desse processo. Mas o principal, e isso eu descobri, eu sempre pensei que uma das coisas mais bonitas é receber pagamento, né? Nesse trabalho eu descobri que mais bonito do que receber é pagar. Sabe, a felicidade das pessoas de recebendo o seu direito, né? Não é nem o dinheiro, porque essa senhora de Cruz Alta que eu mostrei ali, essa senhorinha ali, ela ganhou R$700. Mas para ela o fundamental é que o direito dela foi reconhecido e cumprido. É fundamental. 3 minutos. Não, já estava terminando, já estava sentindo aqui, eu botei aqui, ó, para exatamente, né? Então, pessoal, olha, nós escrevemos exatamente por isso, para passar, eu sei que tem outras regiões que trabalham com isso, né? E, claro, as regiões maiores, no caso do Rio Grande do Sul, tem mais processos arquivados nessa situação, vale a pena trabalhar com eles. Tu não precisa de uma equipe tão grande, tu consegue trabalhar, e o nosso próximo passo agora, que a gente já está fazendo, nós estamos reunindo essas execuções e vamos cobrar por número de processos na mesma reclamada. E para mostrar para vocês que isso tem resultado, esses dias apareceu um senhor lá que ficou cego, por isso ele fechou a empresa. A filha dele foi lá, é advogada. Ele pagou 9 ações arquivadas com dívida, porque ele tinha fechado a empresa, não tinha condições. Ele foi lá e pagou todas. Como ele teve um bloqueio, nós fizemos o pagamento. Então, assim, vale muito a pena. Quem tiver interesse, a gente está à disposição lá para repassar. Se algum dia alguém quiser ver como é que é um depósito de processo, um arquivo e um memorial, a gente tem lá boas práticas para mostrar para vocês. Tá? Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas. Tem alguns processos que o senhor separou para a memória e tal. Existia algum trabalho feito com a memória, com o setor da memória do tribunal? Porque eram preciosos, né, esse arquivo tão antigo. Não, o nosso memorial já tem um trabalho com esse processo do arquivo há muitos anos, né? Eles selecionam isso aos poucos. E eu selecionei alguns, né? Esses são os exemplos que eu passo para eles. É que esses processos, eles são tão antigos que eles não têm quase nem documento no processo, que naquela época não tinha essa juntada de documentos como tem hoje em dia, né? Então é a folhinha da petição inicial, é a contestação com 2, 3 folhas, é a ata da audiência, um ou outro documento. A maioria dos processos era vínculo de emprego. Né? Então, assim, tem pouca coisa. Tem a história, que é interessante, que nem esse de 57, que é fantástico, né? Tem essas mudanças de competência do juiz de direito para o juiz do trabalho, né? As matérias, mas o nosso memorial já tem um trabalho, tem uma equipe que trabalha lá com esses processos, selecionando lá no depósito. Eles vão lá, analisam, alguém, quando o juiz trabalha com um processo que entende que tem alguma matéria importante, ele já seleciona para informar depois. Mas alguma coisa que nós trabalhamos, sim, foi. E agora, como nós vamos fazer esse outro trabalho de cobrar os processos, um grupo maior, nós também vamos acabar pegando situações interessantes que a gente marca para repassar para eles. Mas o trabalho, como eu disse, o trabalho é conjunto. Tanto que o pessoal do memorial, quando nós começamos o trabalho, eles começaram a nos ajudar. E tinha uma ideia até de que eles fossem ao depósito para compactar os processos, tirar normas coletivas, guardar uma cópia de cada, pegar o documento e devolver para a parte, que tem assim, ó, nós temos lá alguns processos, tem umas 100 e poucas estratégias de trabalho que a gente não achou as partes. Então nós vamos tentar agora, que é uma ação também que não está aqui selecionada, mas nós vamos atrás disso, né? Tentar entregar essas carteiras a quem de direito. É que isso aí, a dificuldade é só uma, é encontrar as pessoas.
Porque mesmo todas as ferramentas eletrônicas a gente não acha. Tem mais um. Olá, boa tarde, Marcelo. A gente faz um trabalho parecido aqui no TRT da 5ª Região, eu vou até expor aí, logo depois de você. Foi até bom que os projetos ficaram juntos, né, porque são bem parecidos, assim, com enfoque de atuação diferente, uma forma de trabalho diferente, mas dentro da mesma linha. Uma dificuldade que a gente tem é, no final, às vezes a gente tem processo com crédito e a gente não consegue achar o reclamante ou o reclamado, conforme o caso, porque às vezes também é depósito recursal. E aí como é que vocês fazem, depois de utilizar todas as ferramentas possíveis, o que é que se pensa em fazer com esse dinheiro que ao final está lá disponível e a gente não pode arquivar o processo por conta disso? Olha, por enquanto a gente tem conseguido encontrar. O que pode acontecer, eu não encontro o reclamante, encontro o advogado. Mas eu pago o advogado. Mas já aconteceu que um advogado não encontrou o reclamante e devolveu o dinheiro. Ainda existe isso. Né? Foi lá e devolveu o dinheiro, eu estou com o processo em aberto. Então nós vamos... O meu problema hoje é mais as carteiras de trabalho. Nós vamos tentar, uma outra forma agora, buscar mais mecanismos de busca para localizar esse credor, né? E ver se a gente consegue repassar para ele. Se não, uma das ideias que a gente pensou é fazer um depósito, abrir uma conta judicial, deixar o dinheiro depositado e arquivar o processo em definitivo. E deixar os registros dessas contas. A gente está analisando ainda, porque a nossa intenção agora é cobrar. Isso é o segundo passo. Lá no final, se a gente não... Esse que tiver dinheiro sobrando, por exemplo, quando é dinheiro de reclamada, eventualmente tem depósito recursal. O que a gente está fazendo? O Núcleo de Pesquisa Patrimonial, que também fica comigo lá, ele está fazendo um levantamento de quem tem dinheiro, mas onde é que ele tem ação que ele não pagou. Aí esse dinheiro nós não vamos devolver para ele. Nós vamos passar para o outro processo mais antigo, que vai ser pago. Então, no caso das reclamadas, não tem problema, porque dificilmente ela tem uma ação só. O maior problema são os reclamantes, que nesse processo mais antigos, até o advogado às vezes já morreu. Até teve em Pelotas, teve uma situação curiosa, né? Quem foi na audiência foi a filha do advogado, que não tinha procuração. Um processo que o pai tinha morrido, né? E aí a reclamada estava presente, e eu me lembro, eram honorários e o principal, era o reclamante, aí esse passou para outra procuração na hora e se resolveu o problema. Mas nós vamos chegar num dado momento a esse ponto e nós vamos ter que ver o que fazer. Uma das ideias é fazer um depósito judicial e arquivar sem dívida e sem pendência, pensando numa forma de não deixar aquele processo parado. Que enquanto no arquivo em definitivo não é baixado, ele continua contando nos teus índices. Esse é o grande problema. Obrigado, juiz Marcelo Bergman. Mais uma? Na verdade, não é exatamente uma pergunta, é só uma lembrança. Também envolveu esse projeto a questão da posição do tribunal em relação ao IPC, onde a posição demonstrava, a exemplo do projeto que foi apresentado anteriormente, a necessidade de se buscar uma redução importante no número de processos baixados, ou seja, também houve resultado desse projeto. Sim. Exatamente o reposicionamento do tribunal em uma condição melhor do ponto de vista do volume de processos baixados. Queria só que o colega... Sim, também. Vocês viram que eu passei para vocês a informação que eram 4.800 processos, mais ou menos, que a gente transformou em execução definitiva, né? Arquivado em definitivo. Né? E vários outros que nós estamos trabalhando agora que eles vão ter um impacto no IPCJus. Esses 4.000, 7.000 já tiveram, né? E todos esses que a gente está trabalhando e está arquivando em definitivo, eles impactam diretamente no número do IPCJus. E também cria uma outra cultura, que eu acho que é fundamental, né? Que a gente estava falando antes ali, nas outras apresentações, eu não me lembro qual foi a região que apresentou, aqueles dados em que eles vão enviando para as varas todo mês até o fim do ano, para eles terem uma ideia de como é que está a relação das varas em relação às metas, né? Também atinge, né? Porque aí as varas ficam sabendo desse procedimento, né? E começam a estudar outras formas de resolver essas questões, desde aquelas questões das massas falidas, a expedição da certidão de crédito, né? E o arquivamento definitivo, que já está bem para habilitar na falência, né? Até exatamente essas pendências. Tem vários processos que a pendência é simplesmente comprovar o recolhimento do INSS. Outros que é registrar a carteira de trabalho. Isso tudo a gente vai resolvendo e vai registrando. É o processo baixado em definitivo. Melhora o nosso IPCJus.
O Luiz Fernando lembrou, o diretor-geral do tribunal, ele trabalha desde o princípio com isso, né? E a gente tem outros projetos agora de fazer mais trabalhos, né? Não só da cobrança, mas porque ano a ano as varas vão arquivando os processos com dívida, né? Porque a quantidade de executados que não pagam suas dívidas é muito grande. Tem regiões lá do estado que a execução é um problema. Não é o problema, o conhecimento é o problema, é a execução. O pessoal realmente não paga, ou não tem dinheiro por outras questões. E aí passa um ano e vai aumentando. Então o trabalho ele é contínuo, né? Não adianta eu deitar sobre os louros agora, ano que vem 100 mil, sem dívida. O ano que vem vai ter mais 10 mil, que vão entrar no sistema. No outro ano mais 20 mil. É um trabalho ao longo do tempo, né? A ideia é que para o futuro se consiga repassar, tem juízes do interior, eu conheço alguns colegas, Santo Ângelo, por exemplo, por mês, por conta dele, ele desarquiva 10 processos e tenta cobrar. E consegue com sucesso. Então, isso é uma prática que tu vai passando para todos os colegas para que todo mundo se dê conta disso. Até porque o CJT tem não me lembro se é uma resolução, uma recomendação que diz que em 6 meses é para desarquivar e cobrar, né? Mas isso é mais recente, né? Esses antigos não tinha nada disso. O pessoal tentava cobrar, não conseguia arquivar com dívida. E ficava lá parado. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez.